Fala galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom dia, espero que esteja tudo bem. Vou tentar ser o mais breve possível aqui, apesar de eu acho que eu não vou conseguir porque essa matéria é muito maneira. Porque tem um camarada, uma serra elétrica ligada aqui perto de casa. As maravilhas da quarentena. Mas vamos lá, vamos falar sobre a atmosfera e característica do tempo. Beleza, a atmosfera. O que é a atmosfera? A atmosfera é a camada que envolve a Terra. Essa camada é composta por gases, tá? É a camada de... Por exemplo, o ar que a gente respira, o oxigênio, é um gás. Então, é uma camada formada por gases que envolve a Terra, tá? Aí eu vou lendo aqui para vocês explicando aos pouquinhos. Além de manter ali, segurar um pouquinho a gravidade, já ajuda bastante, ela é importante para proteger os seres vivos da perigosa radiação ultravioleta do Sol, tá? Então, a luz que vem do Sol ela é perigosa, a gente sabe, dá câncer de pele, por exemplo, e a atmosfera ajuda a reprimir isso. Além de permitir que também mantenha o calor. É o chamado efeito estufa, gente. O efeito estufa, ele não é ruim. O efeito estufa ele é bom, ele é primordial para a vida na Terra. Ah, mas calma. O efeito estufa é muito potente, muito forte, o que ele vai causar? Ele vai causar ali, no caso, um calor extremo. Então, todo o raio solar que entrar não vai sair. Isso aí a gente já está acostumado, já sabe mais ou menos. Como ele não vai sair, ele vai se manter, ele vai continuar aquecendo e aí dá problema. Vai acontecer igual Vênus. Lá, o efeito estufa de Vênus é um fenômeno extraordinário. E aí o planeta chega a temperaturas de mais de 400 graus. Vai acontecer. Já o efeito estufa que ocorre de uma maneira, não é desordenada e ordenada, mas o tipo de efeito estufa que ocorre de uma maneira ponderada, vamos chamar assim, ele é excelente, porque ele ajuda a manter a temperatura na Terra e manter a Terra aquecida durante a noite. Senão aqui ia acontecer, por exemplo, como acontece com a Lua. Tá? A parte que está virada para o Sol durante uma parte que é o dia, né? Ali obviamente está mais calor que a outra parte. A outra parte está extremamente congelada. Se a Terra fosse parada, né? Um lado só recebendo o sol e o outro lado não, aqui seria congelado, aqui seria um calor insuportável, tá? Então, mas até pela presença da atmosfera e do efeito estufa, durante a noite a gente não fica em temperaturas insuportáveis de fria. Não, porque um pouco desse calor é retido na Terra, ele fica aqui e ele ajuda na manutenção da vida. Beleza? A atmosfera é composta principalmente por nitrogênio, 78%. O nitrogênio que dá a coloração azul do nosso céu. O céu é azul, não porque Deus é homem. O céu é azul porque 78% da nossa atmosfera é composta por nitrogênio. Se fosse enxofre, por exemplo, a atmosfera seria amarela, tá? Como a de Vênus. 21% de gás oxigênio, tá? E uma outra porcentagem baixa de outros gases e vapor de água. Beleza, a atmosfera foi dividida em 5 camadas. 5 camadas. A camada mais próxima da superfície terrestre, que é a troposfera, ela fica aqui, daqui está falando, né, mais ou menos a altura dela, isso aqui não importa muito. É a camada mais importante para os estudos da atmosfera, porque como ela que a gente vive, é a camada da vida, onde nós estamos, tá? Aqui a gente consegue observar os fenômenos meteorológicos, consegue estudar o que tem aqui na atmosfera, é onde se concentra a maior parte do oxigênio, até por isso nós estamos vivos. Então, ela é a nossa base, entendeu? Aqui ocorrem fenômenos como chuva, neve, tudo mais, tudo isso acontece na troposfera. Acima dela, nós temos a estratosfera, uma das mais importantes, tá? Porque na estratosfera está a camada de ozônio. E a camada de ozônio a gente sabe que ela é responsável, né, por filtrar os raios ultravioletas do Sol. Ela é como se fosse o nosso protetor solar, no caso é a estratosfera, tá bom? Então nós temos a camada da vida, que é a troposfera, que é onde nós estamos. Nós temos um filtro solar, que é a camada de ozônio que fica na estratosfera. E depois nós temos a mesosfera, é aquela que os meteoroides começam a entrar em combustão. Isso aqui eu estou botando mais ou menos o que está no livro. Mas eu vou explicar essas 3 últimas sem pegar aqui. Na verdade, a combustão ela não ocorre na mesosfera. A mesosfera ela é fria, ela é muito fria. Na verdade, há um problema aqui
de coerência do livro, porque o que acontece nesse caso aqui? Quando o meteoro ele passa pela termosfera, olha o nome, termosfera, termo, tem muito a ver com calor, que ela chega a 1000 graus Celsius, por exemplo, ele entra em combustão. Quando ele chega na mesosfera, é aí que está o problema. É onde ele explode. Aí está aqui, tornando-se incandescente, ocasionando um fenômeno luminoso chamado estrela cadente. Na verdade, a estrela cadente ela vem da termosfera. Quando ela chega lá na mesosfera, é que vai explodir. É quando a estrela cadente some. Do nada a estrela cadente sumiu. Ela não sumiu. Aquilo explodiu. Aquilo ali explodiu. Se procurar aqui na internet, tem um videozinho transformando garrafa de Skol Beats em copo. O camarada, a menina, sei lá, amarra um barbante, taca fogo nesse barbante, e aí depois ela bota na água, solta a parte de cima da garrafa. É um choque térmico. E o choque térmico ele quebra, ajuda nessa quebra desse material. Então quando passa na termosfera o meteoro que entrou, o meteoroide, pequenininho ou grande que seja, claro que esse que pra gente poder observar é grande, tá? Que ele entra, ele começa a pegar fogo. Igual nos filmes que tem de nave espacial. Começa a pegar fogo, e aí quando ele chega na mesosfera, ela é fria. Acontece o choque térmico. E aí lá ele explode. Então ele vai se vaporizar. Por exemplo, o meteoro que atingiu a Terra na época dos dinossauros. Ele era muito maior. Ele era muito maior, muito grande. Então quando ele passou, ele pegou fogo também. Quando ele bateu na mesosfera, que explodiu, ele não explodiu por completo, continuou muito grande, mas muitas das partes deles explodiram também. Então, além de ter um meteoro grandão, o restante que explodiu viraram pequenas pedras que continuaram caindo. Por isso que teve uma chuva de meteoros. Foi um só. Mas por que teve a chuva? Porque desse material original, que foi o primeiro meteoro, grandão, quando ele se quebrou, ele soltou pedaços pelo restante da atmosfera e aí caíram em vários lugares do planeta diferente aquela chuva de meteoros que levou, né, segundo a teoria, os dinossauros à sua extinção. Então esse é um processo que nos ajuda muito. Nos ajuda muito. Por quê? Senão a gente ia ser atingido por meteoro o tempo todo. Nós somos. No momento que olhou para o céu, viu uma estrela cadente, era um meteoro. Só que esse meteoro passa e ele não sobrevive à atmosfera, não sobrevive à mesosfera. A nossa atmosfera, ela nos protege de muita coisa. Então ele vai passar e não vai conseguir sobreviver, ele vai explodir e já era. Vai ser pulverizado. Mas isso também pode nos prejudicar, né? Por que pode nos prejudicar? Porque pode acontecer um caso de um meteoro muito, muito grande, como o dos dinossauros, causar uma chuva de meteoros e aí acabar mais ainda com a nossa terrinha de Deus. Bom, aí aqui fala também da mesosfera, termosfera que eu acabei de falar agora, expliquei a relação entre elas duas, né? Elas trabalham em conjunto para proteger a Terra desses meteoros. E por último a exosfera, que é a camada mais externa da Terra, ali você já não tem praticamente gravidade, já é quando você começa a sair da Terra, onde ficam orbitando os satélites e tudo mais. Até interessante. Observem o céu de vez em quando. Se vocês olharem umas estrelinhas andando assim, várias, uma do lado da outra, os satélites da Starlink. Muito maneiro isso que tem acontecido. Tu fica olhando pro céu, meu Deus, o que está acontecendo? Nada, são só satélites passando em mim assim. É legal. Bom, 2. Mudanças atmosféricas. É bem curtinho aqui, tá? Ao observar o céu durante um dia inteiro, pode-se notar que aparecerão nuvens, pode ter chuva, ou vai estar o sol, não vai ter nuvem nenhuma e etc. Isso aí, essa é a dinâmica da atmosfera que se dá o nome de tempo. Tempo é diferente de clima. Tempo são as condições atmosféricas momentâneas, é momento. Ó, o tempo mudou. O clima mudou, o clima não mudou. O clima não muda assim, o clima de 30 em 30 anos vai ver se houve uma alteração climática. Ó, pô, já tô sentindo que o Rio de Janeiro tá ficando frio, cara. Aí 1 ano frio, 2 anos frios, 3 anos frios, no 4º ano voltou a ficar calor, 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 calor. Foi um fenômeno que aconteceu durante 3 anos que ficou muito frio. Agora, se ao longo de 30 anos você observa que aquilo ali não vai passar mais, fala assim, não, o clima mudou.
porque aí já temos uma mudança, aí sim, climática. Agora, tempo. O tempo é diferente, o tempo muda a qualquer momento. O tempo são as condições momentâneas, tá? Então, pô, mas eu acordei de manhã, um sol danado. O domingo agora. Caraca, mal solzão. Falei, pô, domingo lindo. Hoje só termina amanhã. 11 horas da manhã já tava tudo cinza. Não tinha mais nada no céu. Enfim, esse é o tempo, tá? Condições momentâneas. O clima já é algo diferente. Graças a Deus o amigo não ligou a serra. Por que que o tempo muda? Aquela história, né? Quando você liga a televisão, uma massa de ar vinda, não sei o que, não sei o que lá. Uma zona de não sei o que, não sei o que. É justamente isso. O movimento das massas de ar. Esses são os principais responsáveis pela alteração do tempo. Tá? Elas vêm trazendo chuva, frio ou também calor. O que são massas de ar? São porções de gases da atmosfera em movimento. Grandes blocos de ar. Massa de ar, uma massa de água, um grande bloco de água. Então, a massa de água. No caso da massa de ar, uma grande massa de ar. Um bloco de ar. Enfim, essas massas carregam consigo as características de onde ela vem. Então, por exemplo, elas podem ser, são 4 tipos, tá? Mas na verdade são duplinhas. A gente vai entender. Ou ela é quente ou ela é fria. Ponto. Ou ela é seca ou ela é úmida. E aí você tem a junção. Ah, essa é quente e úmida, ou quente e seca. Essa é fria e úmida, ou fria e seca. É só isso. Ou é quente, ou é fria, ou é seca, ou é úmida. Como nós vamos carregar isso aí? Vamos lá. Elas podem variar de temperatura, tanana. Geralmente as massas de ar que são formadas em relações próximas ao trópico e ao equador, devido à maior incidência de sol, tá? De radiação solar, ela é mais quente. Então, vou aproveitar que está aqui do meu lado um globinho. Ó. Aqui, ó, no equador, no meio, tá? É onde vou pegar o Brasil. Vou contar para vocês. Aqui, ó, é onde as massas são quentes. Vê que na Amazônia chove todo dia e lá tá sempre quente pra caramba. Já nas partes mais baixas, né, próximo aos polos da Terra, que são mais frios, as massas são frias. Então não tem dúvida. Olha, se a massa se forma no Equador, onde é quente, ela vai ser quente. Se ela se forma na parte polar, que é fria, ela vai ser fria. Não tem nada de diferente nisso. E o outro ponto, da questão da umidade, ser úmida ou ser seca. Se ela se forma no continente, ela é seca. Se ela se forma no mar, ela é úmida. Acabou. Então, uma massa que se forma na linha do Equador, no meio do oceano, se ela está no Equador, ela vai ser quente. E se ela está no oceano, ela vai ser úmida. Pronto. Tem uma exceção, sempre tem, em áreas de florestas, tá? Por exemplo, a floresta amazônica. A massa que se forma lá, ela é quente, porque a Amazônia está na parte da linha do Equador. Então é quente. Mas ela é úmida. Por que ela é úmida? Por causa da floresta. Por mais que ali seja terra, seja continente, não é seca. Ela é úmida por causa da floresta. A floresta joga umidade ali. Então, já é uma característica do lugar de origem. Se ela se origina em cima de uma floresta, ela também vai ter essa umidade elevada. Mas é basicamente isso. E essas massas, elas não são fixas, elas não são paradas. Elas se movimentam. Por isso, quando uma massa avança, né, ela leva essa característica. Então, por exemplo, teve um frio danado agora. Estamos passando por um frio danado. Por quê? Uma massa de ar fria, a massa polar, atlântica lá de baixo, estamos no inverno, né, ela avançou. Então, quando ela avança, ela carrega a característica dela. Já que ela avançou, ela trouxe frio. Ela trouxe também, como nós estamos aqui no Brasil, cercado pelo oceano aí, nós temos essa característica úmida, mas lá aqui no Rio de Janeiro, o oceano está aqui do lado. O Oceano Atlântico está aqui do lado. Vem a massa de ar e ó, a gente recebe essa característica. Já no centro-oeste, tu fica assim, pô, tá frio pra caramba, mas tá tendo queimada. Qual o sentido disso? Essa massa, quando ela avança, ela é seca. Lá é continente. Então, parte do continente, terra, é seco. Então, a massa é fria e seca. Independente da estação do ano no Brasil, tem sol. Então, a vegetação está seca. Faz sol, pega fogo rápido. Vira palha,
pegar fogo muito rápido, por isso acontece esse problema durante o inverno. Aí no verão não pega fogo, porque no verão chove pra caramba. Beleza. Mais interessante até que tem um amigo meu que trabalha no exército, assim, né? Tá viajando, tá no Mato Grosso. Aí mandou o clima. Não, o clima não, né? O tempo, semana passada. 7 graus a temperatura. Aí eu falei, manda de hoje. 7 graus agora, essa semana aí, ó, passou. Hoje já tá 34, vai fazer 41 em Cuiabá. Ó, inverno, 41 graus, é complicado. Então aqui, cadê? Taranã. As massas de ar estão em constante movimento e por isso elas podem mudar a temperatura de um dia para o outro, de uma semana para outra, como eu estou falando aqui agora. Semana passada estava frio, essa semana já vai fazer calor, amanhã já bate 30 graus aqui no Rio, final de semana tudo lindo, não vão estar mais com frio. Por quê? Porque essa massa recuou. Se essa massa continuasse aqui, nós ainda estaríamos com frio constante. Mas a massa recuou, voltamos à normalidade, nosso clima quente. Por isso que é clima agora nesse ponto. Porque o nosso normal tá quente. Ó, há vários anos. Então o nosso clima vai voltar ao normal. O tempo é que mudou. Porque não é normal essa massa de ar, né? Elas movimentam, mas não é normal essa temperatura que essa massa de ar tem aqui na nossa região. Então ela vem, faz uma graça durante uma semana e vai embora. Já no caso da que vai voltar para o normal, para a nossa normalidade, ela está sempre aqui. Então de vez em quando ela sai. E aí nós temos essa diferença. Leia o texto 3.1 e o 4, tá? E faça os exercícios conceituais. Até a próxima, tamo junto.